Olá a todos, né? O Guilherme está falando aqui para falar sobre o projeto 2, né, da disciplina de Laboratório de Geração de Energia EELI 35, né, da Universidade Federal de Itajubá. Projeto 2, né, continuando aqui, né, o nosso exercício aqui de simulação, né, vai ser a implementação das transformadas de Clark e Park e o cálculo, né, de potência nos referenciais estacionários 5. Tá? Eu passei para vocês alguns vídeos que eu já tinha gravado sobre, né, as transformadas. Lá eu falo bastante, né, até vou além, né, do escopo que a gente vai usar aqui. Geração, então, tá bem mais complexo. Então, basicamente, eu falo assim, ó, lembra da simulação, vocês fizeram no projeto 1, tá? Vamos ignorar aquelas dinâmicas um pouco mais rápidas e vamos agora focar na dinâmica de 60 Hz. Tá? Então a gente está interessado em 60 Hz. Então essa é a nossa frequência de interesse. Essa é a maior frequência de interesse que a gente quer ter certeza que a gente quer representar. A gente vai simular até um tempo de final de 1 segundo. Ou seja, a gente vai ter 60 ciclos, né, de senoide, então a gente vai conseguir ver bastante. Tá? Aqui está errado, né? E apresente, né? Não apresenta. As correntes e tensões, né? Não seriam trifásicas, né? Também em referencial estacionário, né? Que é o referencial alfa-beta, referencial síncrono. Tá? Para o referencial síncrono, a tensão da rede, né? Para o sincronismo. Depois a gente vai, né, implementar os cálculos de potência ativa e reativa, né, usando, né, essas componentes e mostrar que é parecido, né, com o ABC. No mais, né, o algoritmo tem que ser entregue, cópia, plágio e reprovação, 4 páginas no máximo, né, colocando aqui bem claro, sem necessidade de introdução e conclusão. Aqui é mais, fiz isso, tá aqui os resultados e pronto. Tá? Entrega aqui no arquivo zip, e, bom, até os dias, né, que é justamente, né, antes das aulas, né, antes das arguições. Tá? Então, o projeto 2 é isso. Como implementação, né, eu vou vir aqui agora e vocês percebem que eu usei boa parte do código, né, do primeiro trabalho. Né. Até aqui, né, na construção aqui do modelo, eu usei exatamente o mesmo código. O que começou a diferenciar, né, agora vai ser o tempo de amostragem, né. Então a frequência minha de interesse é o 60 Hz, né, o meu FN. Então eu quero 128 pontos, né, para representar essa frequência. O tempo final é 1, e aí com isso, né, fiz aqui meu modelo, né, discreto para a simulação, o vetor de tempo, e aí foi criando, né, de novo, né, corrente das fases A, B, C, né, tensões aqui, né, das fases A, B, C, né, de cada um, né, dos meus estados, corrente ali no primário, corrente de magnetização e tensão do capacitor, né? Aqui, né, são os vetores de entrada, né, que são a tensão ali da rede, né, que é um PU, né? Então, tensão do lado de alta, né? Mas aqui é no tempo, né? Então são senoides que variam no tempo. E agora, né, eu acrescentei aqui, né, para vocês mostrarem as correntes do secundário, né? Então, criei aqui para a gente calcular as correntes do secundário, né, nas fases A, B e C. Além disso, né, vou criar também agora, né, todas essas grandezas aqui, né, que são do meu interesse. No caso, eu vou pedir para vocês analisar corrente, né, no primário, corrente no secundário, tensão no primário e tensão no secundário. Eu quero só as questões do transformador. Então aqui eu criei, né, a representação, né, dos eixos coordenados aqui, do meu vetor espacial. Então, tenho aqui alfa e beta, né? Vp é a tensão do primário, né? E P é a corrente do primário. E aqui Vs é a tensão do secundário e Is, né, é a corrente do secundário. Aqui, né, secundário e primário, né, alfa, beta e também dq, né, primário, secundário, dq.
Então eu criei aqui os meus vetores, né? Eu já inicializei eles aqui com 0 e vou preencher ele na medida que eu vou fazendo a minha simulação. Criei aqui o ângulo, tá? A gente vai usar o ângulo de orientação, né? Eu decidi usar aqui, tá, o ângulo de orientação do secundário, porque eu vou calcular a potência, né, no secundário, né? A gente de maneira geral vai ter acesso ali, né, ao ponto do secundário. Então eu vou calcular a potência aqui no secundário. Então PL, né, que é a potência da carga, né, potência ativa, desculpa, né? AB quer dizer, né, que está alfa beta, DQ aqui é DQ. Não é que a potência está em alfa, beta ou DQ. Potência é potência, né? Mas aqui eu vou calcular usando tensões e correntes em alfa, beta. Aqui eu vou calcular usando tensões e correntes, né, em DQ. Mesma coisa para potência reativa, tá? Então, usando componentes alfa, beta, componentes DQ. E aqui eu também crio, né, ABC, que é a forma tradicional, né, de calcular. E para calcular essas potências, né, igual a gente viu em circuitos 2, circuitos 1, né, na verdade, né, eu vou criar aqui, né, eu vou ter que calcular a tensão RMS. Tá? Depois eu falo sobre isso, mas basicamente eu vou fazer, né, o cálculo lá da tensão RMS e a gente vai calcular daquela forma, né, a potência ativa, né, tensão RMS ao quadrado, né, dividido pela resistência, vezes 3, né, considerando, né, a tensão fase neutra, né, e a potência reativa, né, menos 3 vezes, né, a tensão eficaz ao quadrado dividido, né, pela reatância capacitiva. Né? A gente sabe que a potência, né, do capacitor, né, a potência ativa dele é negativa, né, pela nossa convenção. Aqui é só umas variáveis, né, que eu fiz de conversão. Então aqui é watt, né, para megawatt, né, watt to megawatt e volt to, né, kilovolt. Né? Então aqui eu tenho uma tensão em volts, lá em 13 mil e tantos volts, eu divido por 1000 e aí eu tenho ela em kilovolts. Né? E as potências, né, que estão na ordem de megawatt, eu divido por 1 milhão, né, para deixar elas na ordem de megawatt. Então, basicamente é isso. Né? Isso aqui eu vou usar só para mostrar as figuras. E aí, né, essa parte aqui é a mesma parte do projeto 1, né, onde eu resolvo o sistema. Né? Então, o sistema estava solucionado, né? Eu encontro aqui, né, as minhas grandezas, né, os meus estados, né, tanto para fase A, B e C. Né? Então, corrente do primário, magnetização e tensão no capacitor. Agora começa, né, a parte um pouquinho diferente. Né? Não tinha calculado a corrente do secundário. Né? A corrente do secundário, né, é a parcela, né, do primário menos a corrente de magnetização. Né? Lembrando que a corrente de magnetização está referida, né, ao lado de alta, vezes, né, a relação de transformação. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a corrente no lado de baixo é maior. Né? Então, faço isso para todas as fases. Né? A cada instante K, eu sei que, né, vai ser a corrente do primário menos a corrente de magnetização vezes a relação de transformação. Então, eu tenho agora, né, todas as grandezas em fase A, B e C. Agora eu preciso, né, calcular, né, para alfa, beta, né, então, desculpa, alfa e beta, né, e depois D e Q. E aí, né, como o cálculo, né, são as transformações, eu criei aqui, né, ao invés de ficar repetindo a exaustão, né, as transformações, eu criei aqui o que? Eu criei uma função, né, que faz esses cálculos. Então aqui ABC underline AB, né, no caso aqui, faz, né, eu vim aqui, né, arquivo, nova função, né, você dá um nome e já coloca, inclusive, né, esse texto aqui. Mas, basicamente, né, retorna aqui valores alfa e beta e recebe valores A, B e C. E aqui eu escrevi, né, como que é o cálculo da componente alfa. É 2/3 que multiplica, né, o valor da fase A naquele instante, menos metade do valor da fase B, menos metade do valor da fase C. Né? E quanto que é o valor da componente beta? Né? 2/3
né, que multiplica, né, a fase B vezes raiz de 3 sobre 2, menos, né, a fase C vezes raiz de 3 sobre 2. Então, coloquei aqui a minha transformada. E agora, né, como eu vou fazer para várias variáveis, eu só chamo a função. Então, aqui eu estou chamando a função, né, aqui, né, de ABC para alfa beta. Então, eu coloco aqui, né, as grandezas, né, que eu quero em alfa beta, né, são as grandezas aqui, né, em cada instante do tempo, né, lembrando que K, né, representa a minha amostra, né, mas diz respeito à evolução do tempo, né, e aqui a fase A, né, então a corrente do primário alfa beta, vou usar a corrente do primário de ABC. Depois, né, aqui mais à frente, vem a transformação, tá, de alfa beta para DQ. Né? Então a gente saiu, né, de ABC e foi para o que a gente chama de referencial estacionário. E agora a gente, né, vai sair do referencial estacionário e ir para o referencial girante, o referencial síncrono. Tá? Esse referencial síncrono, né, exige as grandezas no referencial estacionário, ou seja, as grandezas, né, alfa e beta, e um ângulo aqui de orientação, né, com o qual ele vai manter o sincronismo. Esse ângulo de orientação vai ser o ângulo, né, da tensão. Então, eu vou usar aqui a tensão alfa e beta. Né? O vetor espacial, né, ele é um número complexo, cuja parte real é alfa, né, e a parte imaginária é beta, no referencial estacionário, ou a parte real, né, é a D e a parte imaginária Q no referencial síncrono. Tá? Então, eu uso essa função aqui complexa, né? Basicamente eu falo alfa é a parte real, beta é a parte imaginária. Então, isso aqui, né, tem um valor, né, cada uma, né, dessas partes, um valor para a parte real, um valor para a parte imaginária, e, né, esse número complexo, então, tem um argumento. Né? Esse argumento é o ângulo. Né? Então, eu vou usar o ângulo aqui, né, de orientação para sair de alfa beta para DQ. E aqui a funçãozinha, né, para sair de alfa beta, tá, para DQ. Aqui, né, então, a componente de eixo D é a componente alfa vezes cosseno do ângulo e a componente beta vezes o seno do ângulo. Enquanto, né, a componente Q é menos a componente alfa vezes o seno do ângulo, mais a componente beta vezes cosseno do ângulo. Tá? Então, está aqui a minha transformada, né, para o referencial girante. E eu tenho aqui, né, as minhas grandezas. O cálculo, né, agora das potências, né, basicamente, né, potência ativa, né, é real e potência reativa é imaginária. Né? O que é algo real? Né? Quando eu multiplico, né, número real com número real, ou desculpa, né, parte real com parte real, ou parte imaginária com parte imaginária. Né? Como, né, D, vamos falar de primeiro de alfa beta, desculpa. Como alfa é a parte real e beta é a parte imaginária, o que vai ser real? A multiplicação entre as duas partes reais, V alfa e I alfa, e a multiplicação entre as duas partes imaginárias, V beta e beta, porque aí fica o quê? Fica J ao quadrado, né? E no caso menos J ao quadrado, né? Porque, lembrando, né? V vezes I conjugado, né? Então, aqui no final vai ser mais. Então, aqui também é um número real. E a parte imaginária, né, é a multiplicação entre o número imaginário e o número imaginário é o beta, né, e o número real, que é o alfa. Então, calculo aqui a minha potência, né, usando componentes alfa e beta, e vou calcular aqui, tá, a minha potência usando, né, agora componentes dq. Né. Vocês vão reparar que dq vai estar com uma parte a menos, né? Não vai ter aqui, né, a soma, né, de dois produtos. Por quê? Porque esse tipo de orientação, né, vai fazer com que a componente, tá, de eixo de quadratura aqui de VS, né, da tensão do secundário,
seja sempre zero. E uma vez que essa componente é sempre zero, né, eu vou ter que a potência ativa, tá, vai depender da corrente do eixo D e a potência reativa vai depender da corrente do eixo Q. Tá? A gente vai ter desacoplamento de potência. Então isso aqui é o que vocês precisam fazer, tá, em termos de código e programação, né, para o projeto 2. Né? Mas só uma última parte que foi o quê? Que eu pedi para comparar com as potências A, B e C. Né? Então a gente está com uma carga RC paralela, né? Então eu tenho a tensão inteira em cima do meu R, né? E a tensão inteira em cima do C. Né? Então, basicamente a potência ativa, né, consumida, né, vai ser 3 vezes a tensão RMS ao quadrado dividido pela resistência. E a potência ativa 3 vezes a tensão ao quadrado dividido, né, pela reatância. Tá? Então RL aqui é a resistência, XC é a reatância. Mas eu preciso calcular a tensão eficaz, né? Eu tenho aqui a tensão no tempo, tá? Aqui é só aquele ganho, né, de conversão, né, de watt para megawatt. Como que eu vou calcular, né, a tensão eficaz? A tensão eficaz, ela é o quê? Ela é a soma, né, quadrática, né, do valor, né, médio quadrático. Desculpa, é o valor médio quadrático, né, no período. E o valor médio quadrático, né, que a gente faz, né, quando a gente está, né, usando está falando de amostras, né, não está falando de uma função contínua. Basicamente, a gente precisa saber de quanto em quantas amostras, né, eu vou calcular esse valor. Né? Então, eu criei essa variável aqui, NRMS, que é o 128. Por que 128? Porque aqui, né, um ciclo de senoide de 60 Hz, né, corresponde a 128 pontos. Então eu vou esperar, né, ter uma senoide completa. E aí eu criei, né, esse valor aqui, né, VS². Por quê? Como que a gente calcula, né, o valor eficaz? A gente pega o valor, né, da tensão que a gente tem e eleva ao quadrado. Depois, né, a gente pega todos esses valores, né, que estão elevados ao quadrado, né, e divide pelo número de pontos e faz a raiz quadrada. Então essa função min, o que ela faz? Ela pega esse vetor aqui, vs², e soma todos os componentes e divide pelo número, né, de pontos que tem aqui nesse vetor. Então ele fez a média. Só que eu jogo nesse vetor aqui justamente o que? Os valores quadráticos. Então eu vou calculando aqui, né, os valores quadráticos e vou jogando. Então ele vai pegar todos os valores, né, dessas tensões ao quadrado, somar tudo e dividir pelo número de pontos por ciclo. Né? Quando ele fazer a raiz quadrada disso, eu vou ter então o valor eficaz. É claro que até completar um ciclo, né, ou seja, até completar 128 pontos, eu não vou conseguir calcular, né, o valor eficaz correto. Mas depois, né, que eu passar dos 128 pontos, né, eu vou ter. Então é muito importante que esse vetor aqui, tá, tenha um número de pontos igual, tá, o número de pontos de um ciclo de senoide. Tá? Então, se você vê, ele evolui aqui com L, tá? Isso aqui não é 1, isso aqui é L, né? E L vai evoluindo. Então, ele vai evoluindo. Vai 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, até 128. Quando ele for 129, né? Então, passou. Então, ele recebe L menos 128. Ou seja, aí ele volta no 1. Então, é como se fosse um buffer circular, que eu estivesse considerando só os 128 últimos pontos para fazer aqui o valor eficaz. E com o valor eficaz eu consigo calcular as potências. Tá? Então, basicamente, eu vou rodar aqui. Né? Vai ter vários gráficos, né? Mas, enfim.
no iniciozinho, né, vai dar um ou outro problema, mas, né, aqui, né, corrente no secundário, em DQ, vocês vão ver que DQ, a minha corrente, né, as minhas grandezas aparecem, né, como grandezas contínuas. E como o fator de potência, né, é muito próximo, né, de 1 sobre raiz de 2, então acaba que as componentes ficam um pouco próximas, né, mas aqui está a corrente. Aí eu pego a tensão, olha só a tensão. A tensão tem uma diferença, por quê? Porque o eixo Q é zero, zero cravado, e o eixo D tem todo, né, o módulo ali, né, da tensão. Aí aqui entra, né, o primário, o alfa beta. Não tá em DQ, não tá certinho. Por quê? Porque tem um transitório, né, da magnetização. Então acaba que ele interfere, mas ele claramente tem um valor médio, né? Precisaria esperar aqueles 80 e tantos segundos de simulação, né, para esses efeitos aqui transitórios passassem, né? Então era muito tempo. Então eu decidi deixar desse jeito e, né, vamos olhar só para o secundário. Né? Mesma coisa aqui, né? A questão aqui, né, da tensão, né? Tem uma pequena diferença, né, de ângulo, aqui está em kV, tá? Mas aí você olha, né, como os ângulos, né, do secundário e do primário são relativamente próximos, né? A tensão do eixo D quase fica no zero, né? Por causa do ângulo de orientação tá próximo, mas não é zero. E a tensão do eixo D tem quase toda a tensão, mas tem uma diferença angular entre as duas, então não vai ser igual. Né? As correntes alfa-beta, né, são a representação bifásica equivalente, né? Então as correntes aqui, né, são senoidais 60 Hz defasadas, né, de 90 graus. A mesma coisa com as tensões, né, senoidal 60 Hz defasadas em 90 graus, né? Tá 10, mas é kilovolts, tá, pessoal? Então aqui o módulo aqui, né, era a tensão do eixo D, né? O eixo D fica com o módulo certinho, né, enquanto o eixo Q ficava em zero. A corrente do primário, né, a gente vai claramente ver aqui, né, que tem um pouco aqui, né, dessa oscilação. Ela está desequilibrada. Depois eu até vou ver se eu não errei alguma coisa. Talvez eu possa ter feito alguma diferença, mas eu acho que é só a questão da corrente realmente de o valor inicial ali, né, da tensão, né, e aí, né, como tem a magnetização, demora um pouco para estabelecer o fluxo no transformador e aí tem esse problema, como a gente viu na última aula. Né? A tensão é certinha, né, porque eu tenho, né, no caso, né, uma fonte ideal, né, também em kilovolts, né, aqui, né, o valor de pico, né, vai ser o valor, né, próximo, né, do eixo D, aqui não está orientado certinho. E aqui as potências, né, também agora, né, em MVAR, né, tem uma pequena diferença, tá, mas é pouca, tá, é relativamente pequeno, mas tem uma pequena diferença. Eu acredito que deve ser pela forma que eu calculei a tensão eficaz, não foi das melhores, mas é uma diferença muito pequena. É a mesma coisa aqui, né? Talvez seja pela forma calculada, né? Mas ainda assim próximo, né? Então tem aqui uma pequena oscilação, né? Que não aparece, né? Com as componentes alfa-beta, né? E eu estou vendo aqui essa oscilação, talvez seja, né? Os efeitos, né? Na verdade, são os efeitos ali, né? Daquela corrente, né? No secundário, né? Que está oscilando, né? E interfere um pouco, né? Na tensão. E eu estou vendo aqui, né, uma variação aqui no valor eficaz, mas é muito pouquinho, né, muito pouquinho mesmo. Tá? Então tá aqui, pessoal. A priori é isso, né? Calcular as coisas, né, em alfa, beta e DQ, né, vão ser mais fáceis para algumas situações. Tá? Então, por enquanto, é só uma ferramenta
que a gente tem, que a gente vai estar desenvolvendo. Depois a gente vai começar a usar essa ferramenta com um propósito mais específico, né? Vai ser ali próximo, tá, do projeto 4, tá? Então a gente vai ter ainda mais um projeto de ferramenta que é a PLL, né? E vai terminar aí, né, a primeira parte, né, da disciplina. Então a gente vê a questão das ferramentas e depois a gente vai realmente, né, para a aplicação e os controles, né, de corrente, tensão e potência, tá? Eu vou, né, depois upar, né, esse vídeo para vocês e lembrando, tem dúvida, né, manda e-mail, eu tento responder. Eu estou bastante ocupado com algumas coisas do doutorado, né? Então, se eu demorar a responder é por causa, né, do foco. De maneira geral, né, eu respondo rápido, a menos que seja no final de semana. No final de semana, ou eu estou descansando, ou eu estou um pouco assim focado. Na verdade, eu estou agora bastante focado, né, que eu estou para terminar. Então, só só peço, né, para vocês que não deixem para a última hora, comece a fazer, tá? Não é muito difícil, né? Essas implementações aqui, né, tem muito copy and paste, né? É talvez mais trabalhoso do que difícil. E se tiver qualquer dúvida, me fala, me manda o código que eu vou tentar solucionar ou ver se eu consigo ajudar vocês, beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.